A prisão de ventre atinge predominantemente as mulheres, 3 vezes mais do que os homens. A vergonha em torno desse tema ronda mulheres no Brasil todo e nas mais diversas faixas etárias. Foi o que apontou uma pesquisa realizada em 2010 pela TNS Research Market, encomendada por uma empresa de iogurte com mais de 1.000 brasileiras entre 18 e 70 anos em 11 cidades do país. O estudo mostrou que 76% delas não conversam abertamente com os médicos sobre problemas intestinais. Ainda é um grande tabu. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a doutora Daniela Romagnoli. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, doutora. Obrigada, Adri. Obrigado sempre, viu? E é sempre um prazer estar com vocês. Lindo. Bom, quando é que acontece a prisão de ventre? Então, Leão, prisão de ventre é um nome popular que a gente dá por aquilo que a gente chama de obstipação intestinal. Então, é um intestino que não funciona direito. Constipação? Né? Constipação, também é um outro nome que a gente costuma dar. E isso é muito variável, porque a gente não sabe muito bem qual que é o número ideal de evacuações. Para você é uma, para a Adri é outra, para mim é outra. Então, isso é muito individual. Mas existe uma denominação em comum que seria menos de 3 vezes na semana pode ser considerada uma obstipação, uma prisão de ventre. Tá? Eu falei aqui na cabeça, na abertura desse bloco, falando sobre tabu. É um problema cultural para as mulheres? Elas têm vergonha de ir ao banheiro? É um problema, um tabu isso? Algumas coisas, sim, estão relacionadas ao tabu. Então, assim, é uma doença que acomete muito mais mulher, sem dúvida, né? Principalmente até a faixa dos 60 anos. Porque existe o tabu, a mulher ela não se sente à vontade de falar sobre fezes, ela não se sente à vontade de ir em qualquer banheiro, em qualquer lugar, ela se incomoda com isso. Quando a pessoa, por exemplo, está com vontade de ir ao banheiro, aí não vai porque eu só vou no banheiro lá em casa. Isso é um problema. Isso é um grande problema e um dos grandes responsáveis pela obstipação intestinal é exatamente isso. Porque como que acontece a vontade de evacuar? Então, você tem uma dilatação dessa porção final do intestino, que é o reto, onde as fezes se acumulam. E quando você tem essa dilatação, gera um reflexo. Estou com vontade de evacuar. Se você fala, não vou evacuar agora, não está perto do meu banheiro, vou evacuar mais tarde. Aí você para de ter esse reflexo. Então, precisa cada vez mais ter mais fezes para você voltar a ter esse reflexo. Então, a gente sempre ensina, tem vontade de evacuar? Não fique postergando a ida ao banheiro. Vá sempre que você sentir, senão você vai abolindo aos poucos esse reflexo da evacuação. A gente muda de assunto e o cérebro é Exatamente, sempre. Agora, a mulher, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é porque a mulher, na época da gestação, ela tem hormônios que aumentam mais a dilatação no intestino, diminui os movimentos peristálticos do intestino, que são aqueles movimentos que fazem com que as fezes andam. E a mulher, depois do parto, ela tem alterações da própria cicatriz, né? Corte da musculatura abdominal. E isso pode favorecer a mulher ter mais também obstipação em relação ao homem. Mas depois de uma certa idade, em torno dos 60 anos, acaba se igualando homem e mulher. Então, homens idosos costumam ter muita constipação intestinal também, de igual para igual. Oh, meu Deus. E quais são as causas, em geral, da prisão de ventre? Em mais de 90% das causas são funcionais, né? São causas não patológicas. Mas é sempre importante, quando você tem um quadro de prisão de ventre por mais de 3 semanas, você sempre investigar. Ir ao médico. Por quê? Porque pode refletir doenças. Então, doenças endócrinas, tipo hipotiroidismo, diabetes, doenças neurológicas, Parkinson, o uso de suplementos alimentares com cálcio, ferro, né? Coisas que contêm alumínio, né? Antiácidos, prasia, que a gente usa que tem alumínio, pode causar intestino mais preso. Uso de algumas drogas como antihipertensivos, existe uma classe específica, tanto os diuréticos quanto bloqueadores de canal de cálcio estão relacionados com o intestino mais preso e até câncer de intestino pode levar ao intestino a ficar mais preso. Então, se você tem uma coisa que durou mais, uma queixa que dura mais do que 3 semanas, aquilo já é crônico para você, menos preocupante. Mas se isso está durando mais do que 3, uma coisa que já está aguda, que você não tinha antes e começou a ter de repente, vale a pena ir ao médico ou conversar com uma nutricionista para que seja investigado o que está acontecendo com você. E a pessoa deve se sentir mal como um todo, né? Porque quase um mês sem ir ao banheiro, a pessoa deve ficar inchada.
inchada, não sei, com dor na barriga? Isso também é muito variável. Tem pessoas que já estão mais adaptadas, mas a grande maioria sente um incômodo tremendo, não só porque não está evacuando, mas porque sente aquela distensão abdominal, o acúmulo dos gases, né? Tem pessoas que se queixam até de cefaleia, né? De dores de cabeça, de náuseas, diminuição do apetite, por conta de não estar indo regularmente no banheiro, né? E isso tem quadro que é diferente, às vezes, da criança, do idoso. Um idoso, apenas uma confusão mental pode significar que ele não esteja indo no banheiro corretamente. Gente. Então, é importante saber diferenciar mesmo. E agora, por exemplo, para segurar, essa coisa de segurar a vontade de ir ao banheiro, tem gente que deixa, né? Faço em casa, ou então, às vezes está no trânsito e segura e tal. Qual o efeito ruim disso? Principalmente porque você acaba fazendo com que esse estímulo da evacuação vá se perdendo. Então, cada vez vai ser mais necessário você ter um acúmulo maior de fezes para que você volte a ter aquele estímulo. Então, o que a gente orienta é, ao sentir a vontade de evacuar, tente não postergar essa vontade. Né? Senão você acaba fazendo com que aquelas fezes que estão lá paradas vai reabsorvendo cada vez mais água, essas fezes vão ficando cada vez mais endurecidas e pode gerar um quadro que a gente chama de fecaloma, que é um tumor benigno de fezes, que aí você precisa ir num hospital para que seja retirado, através de um médico, né, sob anestesia, aquele pedaço de fezes que está endurecido e não consegue mais ser retirado. Né? Então, realmente, ficar postergando essa vontade de ir ao banheiro deixa suas fezes cada vez mais endurecidas e mais desidratadas. Né? Ô, Daniela, a gente sabe que o ser humano adora uma rotina, uma disciplina. Isso também funciona para ir ao banheiro? Tem algum horário que é melhor de manhã, quando acorda, à noite? Você sabe, Adri, que normalmente as pessoas acabam tendo sempre o hábito de ir ao banheiro pela manhã. Outras à noite. O que é importante? Tentar aproveitar o reflexo da evacuação. Então, existe um reflexo que chama gastrocólico. Quando você come, depois que você come, existe uma vontade de evacuar. Geralmente, após o café da manhã, muitas pessoas sentem essa vontade de evacuar. Então, assim, a rotina importante é: vai no banheiro com calma. Não vai no banheiro apressada, correndo, achando que acabou, posso sair. Porque às vezes você não tem o esvaziamento. Ficar lendo revista, vendo televisão. Às vezes a pessoa está lá no banheiro. Tem muita gente agora com televisão no banheiro, vendo notícias em imagem. Isso também não é legal, porque você acaba não se concentrando, você acaba não se concentrando. Não, o equilíbrio, tá, gente? Sempre o equilíbrio. Então, assim, se concentre no que você está fazendo, não vai ficar lendo jornal, revista, porque isso daí também causa a presença de hemorroidas, você aumenta a pressão nessa região, piora a sua circulação, aumenta a chance de você ter hemorroidas, mas não vá para o banheiro, assim, 5 minutos, acabou, tá, tchau, porque às vezes você acabou não esvaziando corretamente o seu intestino, né? Então, dê aquele tempo para você, né? E acabe com o tabu que existe ao redor disso. Todo mundo evacua, né? Eu nunca pensei que fazer cocô fosse tão difícil. Os homens não percebem tanto, mas as mulheres sabem muito bem o que é isso. Sabe quem ensina muito a gente também ao banheiro? As crianças. Porque eles são instintivos, né? Estão fazendo tudo de uma forma natural. Aí senta lá, acabou? Não, ainda tem mais uma. É uma graça. E são fofos, né? A criança, é importante, muito bem, foi o que você falou. Você sabe que é fundamental que a gente preste atenção nas crianças. Porque a criança, quando ela está naquela época do desfraude, ela fica, às vezes, muito constrangida, né? Com medo de perder fezes em locais públicos, na frente de algum coleguinha. E ela começa a aprender a prender o cocô, né? E isso é muito sério, porque ela também vai, aos poucos, terminando, assim, prejudicando esse reflexo que a gente falou, né, da distensão do reto levando à evacuação. Então, é importante levar o seu filho, está com vontade de evacuar, dê o tempo necessário para ele e não fique toda hora assim, não vai perder o cocô, não vai fazer cocô na calça, não vai fazer cocô na calça, porque senão cada vez ele vai se travando mais em relação àquilo. Vira um trauma para a criança. Olha, tem que ter muito cuidado mesmo. Olha, a gente vai fazer uma pausa, mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, não sai daí.